O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação por improbidade administrativa contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, no caso que ficou conhecido como Quartel-General da Propina. E o pedido é pesado. Além da condenação dos envolvidos, os promotores querem que seja feita a devolução de 32 milhões de reais aos cofres públicos. Para entender o tamanho disso, a acusação gira em torno de um contrato que, segundo as reportagens, chega a 789 milhões de reais envolvendo o Instituto de Previdência e Assistência do município do Rio de Janeiro, conhecido como PrevRio, e a operadora Assim Saúde, durante a gestão Crivella. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sustenta que esse contrato teria sido o eixo de um suposto esquema de corrupção, com pagamento de propina e uso de mecanismos para disfarçar o desvio. Segundo o que foi publicado por veículos que noticiaram a ação, o Ministério Público afirma que o grupo teria fraudado processos e operado com empresas de fachada, notas fiscais falsas e contratos fictícios, de forma a simular serviços e justificar pagamentos. A lógica descrita é a de um fluxo. Após a contratação, recursos seriam escoados por meio de contratos simulados com empresas apontadas como de fachada, criando uma trilha documental para encobrir a saída do dinheiro. E por que esse caso ganhou o apelido de Quartel-General da Propina? Porque, de acordo com o histórico citado nas reportagens, a investigação original apontava a existência de um ponto de operação do esquema dentro de estruturas ligadas ao governo municipal, usado para tratar de negociações e encaminhamentos. Esse é o pano de fundo que fez o caso ficar conhecido com esse nome e voltar a aparecer com força agora, só que em uma frente específica, a frente civil, de responsabilização por improbidade administrativa. Outro ponto importante: Crivella não é o único alvo. As matérias informam que a ação inclui mais 10 pessoas e também um conjunto amplo de empresas. Um dos textos menciona 25 empresas citadas no processo. Entre os nomes apontados nas reportagens está o empresário Rafael Alves, frequentemente associado ao caso desde as fases anteriores da investigação. Agora, atenção para a diferença que muita gente confunde. Improbidade administrativa não é exatamente a mesma coisa que processo criminal. Improbidade é um tipo de ação que busca responsabilizar agentes públicos e terceiros por atos contra a administração, com consequências como ressarcimento ao erário, multas e, dependendo do caso e do enquadramento, sanções políticas. Em uma das coberturas, aparece a possibilidade de pedido de suspensão de direitos políticos por período longo, além de multas e outras penalidades típicas desse tipo de ação. E o pedido de devolução de 32 milhões de reais tem um objetivo claro: recuperar o valor que o Ministério Público entende ter sido movimentado em propina, devolvendo isso ao caixa público. Em termos simples, se a Justiça aceitar a tese e condenar, a ideia é que o dinheiro volte para os cofres do município. Do lado da defesa, as reportagens registram que Marcelo Crivella nega as acusações e sustenta que não houve fraude, tratando a narrativa como indevida. Esse contraponto é relevante porque o caso ainda está no caminho judicial. Denúncia e ação apresentadas não significam condenação automática. Agora começa a disputa jurídica, com contraditório, produção de provas e decisões. E aqui entra o contexto que faz essa notícia chamar tanta atenção. Crivella e Rafael Alves já tinham sido associados ao caso desde o fim de 2020, quando houve medidas mais duras dentro da investigação, e desde então o tema segue desdobrando em diferentes frentes. Agora, o que aparece é uma nova etapa com foco direto em ressarcimento e improbidade, isto é, no impacto financeiro e administrativo para o município. O que você precisa observar a partir de agora é o seguinte: quais serão os próximos movimentos da Justiça, se haverá bloqueio de bens, qual será a resposta formal da defesa nos autos, e como o caso vai se desdobrar em paralelo a outras esferas em que o tema já foi citado. Porque esse tipo de processo costuma ser longo, mas tem um elemento que pesa muito: o valor. 32 milhões de reais é o tipo de número que transforma um caso político em um caso com consequências reais e com potencial de repercussão forte, principalmente quando envolve um ex-prefeito do Rio de Janeiro. E eu quero saber sua opinião. Esse caso vai caminhar para uma condenação com devolução de dinheiro público? Ou estamos diante de mais uma batalha judicial que vai se arrastar por anos? Deixe seu comentário, porque assim que surgirem novas decisões, aceitação da ação, medidas cautelares, manifestações da defesa e eventuais novas denúncias, eu volto com a atualização do jeito mais claro possível.